essa mensagem também ela vai para o YouTube, né? E eu fiquei sabendo que sempre que a gente passa uma mensagem no YouTube é bom a gente falar, né? O nome, Pastor Evandro José Vieira e Solange da Silva Vieira, casa de oração aqui do Bonanza, ministrando palavra de vida e de bênção para vocês aqui. Eu quero estar falando, se você tem um amigo seu aí que é um diácono, um evangelista, um presbítero, um pastor, né? Dá um toque daí agora, sintoniza aqui, tem uma mensagem aqui para o líder aqui agora, amém? Eu quero estar falando de uma liderança aprovada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. 2 Timóteo 2,15. Tem muitas passagens da Bíblia, né, que a gente poderia usar, mas eu quero usar 2 Timóteo 2,15. E peraí, não achei ainda não, aqui ó, agora achei. 2 Timóteo 2,15 está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então 2 Timóteo 2,15. Eu quero estar falando especificamente aqui para os líderes. Uma coisa que eu aprendi e que é uma coisa muito séria, né? É a questão de que os líderes, eles se revelam ou eles aparecem nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Você quer conhecer um líder de verdade? Quer conhecer alguém que realmente tem um chamado de Deus, alguém que entendeu a visão de liderança? É quando tem uma crise, quando tem um momento difícil, essa pessoa ela vai se distinguir no meio da multidão. Você vai conseguir no meio da multidão conhecer quem é o líder ou quem são os líderes, porque os líderes sempre aparecem nos momentos mais críticos. É só olhar a história do povo de Deus, né? Você vai ver no momento mais crítico da história de Israel, quando Israel era escravo há mais de 400 anos no Egito, sofrendo debaixo de um jugo pesado, aparece Moisés. Amém? Então sempre o líder, ele se revela, ele se apresenta no momento mais crítico, no momento mais difícil, nas horas das crises. E eu gostaria de usar essa palavra até mesmo para te incentivar. Talvez você está num momento assim, meio confuso, sem saber. Deus conta com você. É hora de você aparecer. A igreja precisa de você. Você que é um diácono, você que é um evangelista, você que é um intercessor, você que é, né, um ministro de louvor, alguém que sempre esteve no altar, né? Deus conta com você. E eu falo mais, a igreja precisa de você. É hora de você se levantar. Eu sei que nós não estamos tendo condições ainda de voltar para os cultos, de estar dentro da igreja, de estar congregando, mas existem muitas maneiras de você se revelar. Ou seja, você pode estar usando as redes sociais, você pode estar usando o telefone, seus contatos, mandando uma mensagem, né? Você pode estar fazendo as suas postagens de status, né? Declarando a fé, declarando apoio e, mais do que isso, orando para que essa crise, para que essa dificuldade venha a ser superada. Então, o líder, ele sempre vai aparecer nos momentos difíceis, né? Muitos que você pensa assim, não, esse aqui está um grande líder, ou essa aqui é uma grande líder. Quando chega um momento difícil, ela desapareceu, ele desapareceu. É sinal que, né, ou ainda não entendeu o caminho da liderança, ou está enfrentando um momento difícil, ou não é um líder de verdade, porque o líder sempre aparece no momento mais complicado, mais conturbado, no momento mais difícil. E eu quero estar falando o que nós precisamos para ser um líder aprovado por Deus. Eu não estou falando um líder aprovado pelos homens, porque toda vez que eu penso nesse texto, 2 Timóteo 2,15, eu falo, gente, ser aprovado pelos homens muitas vezes é fácil. É fácil a gente manipular os homens. Tem ambiente que se eu chegar, né, num culto onde tem algumas pessoas, eu posso impressionar todo mundo com um grito. Eu posso, na hora de uma pregação, erguer a minha voz alto e falar, Deus está aqui. E todo mundo fala, esse é um grande homem de Deus. Então, impressionar as pessoas, muitas vezes é fácil. Só que nós não temos que impressionar as pessoas. Nós temos que ser aprovados por Deus. E Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor não. O Senhor olha o coração. E nessa noite o Espírito Santo está olhando para o seu coração e Ele quer te aprovar nesta caminhada. Ele quer aprovar seu ministério. Eu gosto demais do testemunho do pastor Joaquim.
Pastor Joaquim é presidente da casa de oração. Quando ele abriu a igreja Casa de Oração, ele pastoreava a igreja em Areias e a igreja em Rio Acima. Ele pastor sozinho, pastoreando 2 igrejas. Passou tudo quanto é tipo de dificuldade, passaram anos, aquela luta toda. Um dia, ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, ele ouviu Deus falando com ele assim: hoje eu estou aprovando essa obra, hoje eu estou aprovando esse ministério. Olha que coisa tremenda, gente. Quantos homens de Deus nunca ouviram isso? E eu falo que esse é o meu desejo. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo falando assim: eu estou aprovando o seu ministério. E eu acredito que você também quer ouvir esse aval de Deus, esse carimbo, esse selo de confirmação que o seu ministério chegou até os céus e está agradando o dono da obra, que é o Senhor Jesus. Amém? Então o que nós precisamos? Vamos lá, vou falar 4 coisas aqui, práticas, que nós precisamos. Existem muito mais, depois a gente pode até continuar a mensagem, né? Existem muito mais coisas, mas eu quero falar de 4 coisas aqui, que se nós colocarmos em prática, se nós trazermos para a nossa vida, nós vamos ser aprovados pelo Senhor. A primeira coisa é: cuida de ti mesmo. Um obreiro ele nunca será aprovado por Deus, se ele não cuidar primeiro de si mesmo. Há uma tendência natural na gente que tem ministério, na gente que é um obreiro, na gente está na frente da obra de Deus. Qual que é a tendência? A gente pensar muito nos outros. O que eu tenho que fazer? Como que eu posso ajudar as pessoas? Na verdade, a maioria das vezes que um obreiro, um pastor, um líder lê a Bíblia, ele não lê a Bíblia para ele, para tirar mensagem para a vida dele, para fazer reparos na sua vida. Ele lê a Bíblia com aquela visão de passar a mensagem. Isso aqui vai dar uma grande pregação, uma boa pregação, vai edificar a igreja. Muitas vezes ele até consegue edificar a igreja, mas muitas vezes ele mesmo não recebe a edificação. Existem coisas na vida dele que precisam ser consertadas, pecados que precisam ser confrontados, perdoados, hábitos que precisam ser corrigidos, mas ele está pensando muito naqueles que estão lá fora. Então você quer ter um ministério aprovado por Deus? 1 Timóteo 4,16, Paulo falando com Timóteo: cuida de ti mesmo. E dá para aplicar muita coisa nessa hora. Por exemplo, cuidar da saúde. Você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar da sua saúde física. Você tem que cuidar da sua saúde emocional. Às vezes você está saturado. Às vezes você está esgotado, emocionalmente falando. Você está esgotado. Você está estressado. Você está cansado. Você já não está produzindo mais nada. Por quê? Porque você não está preocupado com você, com a sua saúde física, com a sua saúde emocional. Você não está preocupado com a sua saúde espiritual? Deixa eu falar para você. Você tem tirado um tempo para você estar orando? Você tem meditado na palavra de Deus? Quem sabe esse tempo de reclusão, quem sabe esse tempo de coronavírus, quem sabe essa quarentena, Deus está te dando a oportunidade de você refazer suas forças. Você nunca parou. Um ativismo muito grande. É hora de você cuidar de ti mesmo. Você vai ser aprovado no dia que a sua fé estiver de acordo com a vontade de Deus. Então aqui, eu ouvi uma frase que quando nós somos tolos, nós queremos conquistar o mundo. Quando nós somos sábios, nós queremos conquistar nós mesmos. Eu vou fazer uma pergunta para você assim: como que você está espiritualmente? Como que tem sido o seu devocional com Deus? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem orado? Como está o seu nível de estresse? Quantos obreiros são reprovados? Sabe por quê? Porque não cuidaram de si mesmo. Cuida de ti mesmo. É a palavra de Paulo com Timóteo. Quando a gente envolve essa questão de cuidar, como que está a sua família? Como que está o seu casamento? Como que está o seu relacionamento com os seus pais? Às vezes o seu relacionamento, vamos dizer assim, com a igreja estava ótimo ou está ótimo, mas às vezes tem conflitos dentro de casa que não foram resolvidos. Então, homem de Deus, mulher de Deus, para nós sermos aprovados, o primeiro lugar é isso: cuida de ti mesmo. Em 2 Coríntios 13,5, o apóstolo Paulo fala assim: olhai para vós mesmos, examinai a vós mesmos, para ver se realmente vocês estão na fé. E em 1 Coríntios 11, quando ele vai falar da ceia, ele fala desse jeito: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, faça uma introspecção, porque para você ser aprovado por Deus, você tem que estar bem pessoalmente, amém? Individualmente. Então a palavra é: cuida de ti mesmo. Amém, senhor? Tá bom? Quer falar alguma coisa?
rapidinho aqui. Pode. Muitos psicólogos, né, falam que o número de pastores, né, de líderes mesmo evangélicos que estão esgotados, né, e que estão procurando cada vez mais psiquiatras e psicólogos para se tratar, a ponto de a gente ver que alguns tirando até a sua própria vida por causa de desgaste. Então, é muito importante mesmo, cuida de ti mesmo, porque senão você não vai conseguir fazer mais nada, né? Nós, né, na verdade. Amém. Segunda coisa que nós precisamos para ser aprovado por Deus, nós precisamos buscar compreender, como a Bíblia diz, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Efésios 5,17, está escrito assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe qual que é o líder que é aprovado por Deus? É aquele que não anda segundo a multidão, que não anda segundo a inclinação do seu coração, é aquele que busca compreender qual que é a vontade de Deus. Deus tem a sua vontade mais perfeita para cada um de nós, e nós temos que, como líder, nós temos que descobrir: Senhor, qual que é a vontade do Senhor para a nossa vida? Todos os dias eu faço a oração do Salmo 143, 10, está escrito assim: ensina-me a fazer a tua vontade, ó Deus, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por caminhos planos. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, e Deus quer te instruir para que você conheça a vontade dele. Se você estiver no centro da vontade de Deus, tudo vai dar certo na sua vida, as coisas vão se encaixar. Eu tenho uma ilustração: quando a gente está fora da vontade de Deus, é a mesma coisa que está lutando contra a correnteza. Até mesmo essa questão, hoje todos nós estamos usando o que nós temos na mão, né? Estamos usando essas plataformas, Facebook, WhatsApp, Instagram, estamos usando isso tudo. Só que nós temos que perguntar a Deus: Deus, qual que é a sua vontade? Como que eu posso usar isso para a tua glória? Ou o Senhor tem outro recurso, o Senhor tem outro caminho? Porque eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor. Então, se você quer ter um ministério aprovado por Deus, que tem o aval de Deus, o selo do Senhor, a aprovação de Deus, busca compreender qual que é a vontade do Senhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E tem uma ilustração que eu gosto dela demais, de um pastor que estava com muitos conflitos, muitos problemas para resolver, uma série de coisas para fazer, e ele andava de um lado para o outro, ia de um lado, ia para o outro, tentando resolver, e não conseguia resolver nada. Um dia ele estava em frente a uma rodoviária, já chateado, porque o que ele tentou fazer não deu certo, né? Às vezes está endividado, às vezes é uma crise no casamento, às vezes é um problema da igreja, às vezes é uma igreja que não cresce, é um ministério que não avança, e o pastor desesperado, ele vê um rapaz engraxando o sapato, e ele falou assim: você quer saber uma coisa? Vou aproveitar, já que eu não consegui resolver nada mesmo, vou pelo menos engraxar meu sapato. Sentou ali e pediu um rapaz para engraxar o sapato dele, e o rapaz está lá, né, engraxando o sapato e tal. E ele percebeu que o rapaz estava engraxando o sapato dele, ajoelhado, de joelho. E ele ficou olhando aquela cena, e ele falou com o rapaz assim: deixa eu te perguntar, por que você está engraxando meu sapato de joelho? Por que você não agacha ou não senta na cadeirinha? Por que você está engraxando meu sapato de joelho? E o rapaz só virou para cima assim, olhou para ele e falou com ele desse jeito assim: olha, porque de joelho é melhor. Naquela hora ele ouviu o Espírito Santo falando com ele, ele recebeu a resposta: você quer vitória na sua vida? Você quer experimentar o que eu tenho reservado para você? Para de andar de um lado para o outro, a correria, às pressas. De joelho é melhor. Se você dobrar o joelho, eu vou te dar a direção. E Deus está falando com você que está me ouvindo: se você dobrar o joelho, as portas vão se abrir. Se você dobrar o joelho, seu ministério vai ser um ministério frutífero. Se você dobrar o joelho, Deus vai te dar a direção. Então anda segundo a vontade de Deus, porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos aprovados pelo Senhor. Terceira coisa que nós precisamos ser aprovados. Para ser aprovado por Deus, nós temos que aprender. Não é fácil. Aprender a aproveitar melhor o nosso tempo. Eu vou repetir: para nós sermos aprovados por Deus, nós temos que aprender a aproveitar melhor o nosso tempo. O tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Efésios 5,16 diz que nós temos que remir o tempo, aproveitar o tempo. E todos nós temos a mesma porção de tempo. O rico, o milionário, tem 24 horas por dia. O pobre, miserável, tem 24 horas por dia.
Não existe nada que eu possa fazer que eu consiga ter mais do que 24 horas por dia. E você é a mesma coisa. Então o que eu preciso? Eu preciso de aprender a aproveitar melhor o meu tempo. Gente, alguém uma certa vez falou, é muito conhecida essa frase, né? Essa palavra, que tempo é dinheiro. Eu digo mais, tempo não é só de tempo, é vida. Tempo é vida, gente. Pensa comigo aqui, obreiro. O carro que você comprou, quanto que esse carro custou? Você vai falar, pastor, meu carro custou 5 mil, 10 mil, 15 mil. Então você está falando que seu carro custou um metal? Custou um papel? O seu carro não custou o seu dinheiro, o seu carro custou o seu tempo. Muitas vezes você comprou um carro, são 15 anos da sua vida. Você comprou uma casa, um sítio. Tem pessoa que leva 20 anos, 30 anos da vida dele para comprar um sítio. Então nós não pagamos as coisas com metal, nós não pagamos as coisas com papel, nós pagamos com o nosso tempo. Você ter seu carro, você teve que trabalhar muito, foram muitos anos. Você construir sua casa, foram muitos anos. Então eu quero falar para você, irmã, eu quero falar para você, aproveita bem o seu tempo, porque tempo é vida. E essa vida tem que ser bem aproveitada. Amém, gente? Tem muita coisa que eu posso falar sobre o tempo, né? Deixa eu perguntar para você, como que está o seu tempo com Deus? Esse tempo de quarentena, o que você fez? Eu estou na minha peleja, né? Eu fiz um propósito esse ano de ler a Bíblia toda. Eu falei, esse ano eu quero ler a Bíblia toda. Aí como que eu pensei na minha correria, rotina de igreja, falei, dá para mim ler. Agora eu tenho mais tempo, então eu falei, então eu quero fazer diferente, eu quero ler a Bíblia toda 2 vezes, porque eu tenho tempo, e eu tenho que aproveitar esse tempo. Então eu quero falar para você, aquele livro que ficou parado na estante da sua casa, na sua escrivania, por que você fala, pastor, você tem tempo agora, volta para você ler. Aqui, um ministério aprovado por Deus é um ministério onde há uma dedicação, e só dedica quem tira tempo para isso, gente. Então, palavra de Deus para a sua vida, você quer ser aprovado? Eu quero, pastor, eu quero ter um ministério que Deus fala assim, esse ministério eu aprovo. Então, aproveite bem o seu tempo, porque tempo é vida, e se você investir o seu tempo, seu ministério vai ser aprovado por Deus, e vai ser um ministério frutífero nessa terra. Quer falar alguma coisa? Quero falar. Estou vendo, Cacau. Porque às vezes tem o tempo, né, e a gente investe ele também numa área errada, né? Às vezes você é um líder numa área, então investe tempo naquilo que você exerce, né? Se é com criança, investe, lê livros sobre trabalho de criança, né? Ouça histórias, pessoas na área. Se é com adolescente, se é com, né, com os obreiros, então leia a respeito daquilo que você vai exercer, porque senão vai voltar, vai passar esse período de quarentena, né? E nós vamos voltar com a mesma visão, sem projetos novos, sem perspectiva para levar aquele trabalho adiante. Então investe tempo na área certa, né? Amém, isso aí. Você tem tempo para planejar seu ministério. Neemias, ele pediu a Deus e falou assim, ô Deus, me dá a resposta diante desse rei hoje. Passaram 4 meses, e nesses 4 meses, Neemias ficou assim, olha, de braço cruzado não, ele planejou tudo. Quando o rei liberou ele, o projeto já estava pronto. É com o tempo que nós afiamos o nosso ministério, e é com o tempo que nós somos aprovados por Deus. Amém? Então tira tempo. Por exemplo, a igreja, eu coloquei para a igreja o desafio de ler 1º e 2º Coríntios. Parece muito, dá 31 capítulos, 1º e 2º Coríntios. Um por dia dá para ler. Eu já li 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu já li Josué, já li Juízes, já li Isaías. Estou indo, gente, porque eu não posso parar. Medíocre, o que é o medíocre? O que é que nivela pelo meio? Não, dá para me ler um só por dia. Dá para ler 10 vezes, gente. Vamos buscar excelência, porque nosso propósito é ser aprovado por Deus. Então aproveite bem o seu tempo. A última coisa, falou em falta 5 minutos. A última coisa que um obreiro precisa para ele ser aprovado por Deus: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual que é a 4ª coisa? O obreiro aprovado por Deus é aquele obreiro que consegue silenciar a voz da incredulidade. Eu vou repetir: o obreiro aprovado por Deus é aquele que consegue silenciar a voz da incredulidade, e eu vou explicar. Em 1 Coríntios 14 fala que no mundo existem muitos tipos de vozes, e é uma verdade. Existe uma voz muito perigosa,
que é a voz da incredulidade. E essa voz tem o poder de matar o nosso ministério, tem o poder de nos reprovar. A voz da incredulidade pode vir de fora, pode ser algo externo, mas muitas vezes ela pode estar dentro do nosso coração, algo que está falando dentro de nós, que nós não vamos conseguir, que o nosso ministério não vai ser aprovado, que nós nunca vamos chegar no objetivo de Deus, que nós não temos talento, que nós não temos chamado, que nós não temos dom. É a voz da incredulidade. Eu tenho que lutar contra essa voz todo dia. Todo dia essa voz vem falar na minha mente, eu tento falar no meu coração, mas eu tenho que lutar para mim não ouvir essa voz, para me silenciar essa voz, porque essa voz tem o poder de sabotar os planos de Deus na minha vida. Se você ler o Evangelho de Mateus, diz que Jesus não pôde fazer mais milagres em uma determinada região, porque o povo não acreditou neles. Em Hebreus fala que os israelitas, Hebreus 4 fala que os israelitas não entraram na terra prometida por causa de incredulidade. E tem um exemplo da Bíblia, até eu quero falar aqui, sobre essa questão da voz da incredulidade, como que ela é sutil, como que ela é perigosa. Tem uma passagem na Bíblia que conta que Moisés, ele já tinha atravessado o deserto, já estava em frente à terra prometida, poucos meses depois que saiu de Canaã, já tinha visto milagre, o mar vermelho abrir, água sair da rocha, já tinha experimentado provisão de Deus, agora só falta atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Moisés separa 12 homens e fala: vai lá na terra, espia a terra e traga um relatório para a gente. 12 homens, cada um príncipe, cada um líder, pensa, 12 obreiros, 12 pastores, só uma linguagem nossa aqui. Vai lá e traz o relatório. Eles ficaram 40 dias na terra. Quando eles voltaram, diz a palavra de Deus que trouxeram a prova de que a terra era boa, um cacho de uva que gastava 2 homens para carregar, e todos eles falaram a mesma coisa: a terra é boa, a terra mana leite e mel, é uma terra aprazível, desejada, uma cidade assim maravilhosa. Todo mundo começou a celebrar. Então dá um relatório para a gente. Aí a voz da incredulidade começou a falar mais alto. 10 homens começaram a difamar a terra. A terra é boa, ela consome os seus habitantes, tem cidades amuralhadas até o céu, nós vimos ali gigantes, os filhos de Anak tinham gigantes, eles olham para a gente e veem a gente como gafanhoto, nós olhamos para eles e nos sentimos gafanhotos. Josué e Caleb tomam a palavra: não, eia, calma, para, gente, se o Senhor se agradar de nós, vamos usar a linguagem, se o Senhor nos aprovar, nós vamos entrar nessa terra e nós vamos devorar os moradores dela como devora o pão. O Senhor tirou deles o amparo, Deus é conosco, vamos, gente. Só que tem que eles deixar a voz da incredulidade, eles vão conseguir abafar a voz da incredulidade. Pensa que